Família Liga, Bitcoin em queda nessa manhã, ainda preso entre esses 85 e 90 mil dólares. No momento em que eu acredito que muita gente se pergunta: cadê aquele pullback? Cadê aquele alívio? E além disso, onde pode ser o nosso fundo se a gente perder os 80 mil dólares que foram o nosso último suporte local, o mais importante? Então, sem mais delongas, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E é claro, se você não me conhece, meu nome é Mário, muito prazer. Vamos bater mais um papo sobre o Bitcoin, sobre o mercado cripto, sobre esse momento de dúvida que a gente vive. Bom, família, entrando nas linhas gráficas, a gente percebe que ainda existe a possibilidade, o mercado ainda espera um pullback até a média móvel de 50 ou 52 períodos aqui no gráfico semanal. Pois bem, mas será que ele é uma certeza hoje no mercado? Então, a nível de curto prazo, a gente pode ter um alívio sim em relação ao mercado de opções que vence agora, que expiram no final desse ano, na data do dia 26 de dezembro, e a gente está falando de valores mais representativos do que até mesmo aquela queda, né, do aquele crash do dia 10 de outubro. A gente está falando, naquela época foi 19 bilhões, e a gente está falando de um montante hoje de 23,6 bilhões em opções de Bitcoin e 3,8 bilhões de opções em Ethereum. Onde seria a faixa em que o mercado deveria se encaminhar, ou melhor, tende a se encaminhar? Isso é mais historicamente falando, não existe nenhuma obrigação, mas se o mercado for aquele limite, a maioria das opções, né, elas expira sem valor. E isso é devido, como diz aqui mesmo na sua tela, às atividades de hedge dos vendedores de opções e os próprios market makers. Então, como eu disse, com a proximidade da data, a liquidez geral diminui, aumentando a sensibilidade das posições alavancadas. E é claro, família, por isso a gente sempre ressalta cuidado, principalmente nesses momentos, com posições alavancadas. A parceira aqui da Liga Cripto é a Bybit, a melhor plataforma de trade, mas nesses momentos, a gente particularmente mesmo já prefere se aventurar, se for o caso, no spot, seja na compra, seja na venda. O momento agora requer muita cautela, principalmente no curtíssimo prazo. Então, a gente tem essa possibilidade de up, né, de valorização do preço do Bitcoin até 96 mil dólares, o que seria ruim para o detentor dessas opções, mas que muitas das vezes o mercado pune nesse sentido. Então, família, a gente fica bastante atento até a data do dia 26 de dezembro, mas a verdade é que quanto mais a gente espera, logicamente, mais o tempo passa e agora a gente está a poucos dias de adentrar 2026. Chegamos em 2026. E o que será que o mercado espera para esse ano cheio de dúvidas no mercado cripto? Então, Wall Street já começou a desenhar 2026 a um tom majoritariamente otimista. Então, de todos os estrategistas e analistas de Wall Street, dos principais fundos de investimento, nenhum deles está prevendo um ano vermelho para o mercado de ações. Pelo que me parece, a maior dúvida, e eu falei isso no clube de membros, é muito mais para o curto prazo, é muito mais para o que deve acontecer, por exemplo, até a saída do Powell do Fed, né, onde a perspectiva de corte de juros hoje é muito baixa. A gente está falando de apenas um corte, no máximo dois. E até maio, a gente não só vai ter mais liquidez em relação ao QI, provavelmente mais um ou dois cortes de taxa de juros e, principalmente, a mudança do homem-chave do Fed, da cadeira principal do Fed. E aí, família, nesse vai e vem de opiniões, uma coisa me chamou a atenção. O fato de que, se a gente não teve, né, euforia no nosso topo, será que a gente vai ter movimento em termos de mercado, força compradora suficiente para a gente vislumbrar o pullback que a gente desejava, que era um pullback em direção à média móvel de 50, ultrapassando, quem sabe, indo brevemente a 100, 102 mil dólares. A partir daí a gente faz um fundo descendente, né? O que a gente está vendo agora é uma incapacidade do Bitcoin de ultrapassar 100 mil dólares. Na verdade, o Bitcoin não chegou a ultrapassar, desde, né, esse fundo de 80 mil dólares, nem os 95 mil dólares. Realmente falta, na minha interpretação, não só
o gás, o combustível que as instituições estavam colocando dentro do mercado, mas principalmente um combustível que passou ausente boa parte do ciclo, que é o combustível do varejo, é a força compradora do varejo, onde muitas das vezes, até por conta de emoções altistas, a gente via o varejo comprar essa queda com força na perspectiva de continuidade de ciclo. Mas as probabilidades hoje desse ciclo se estender quase que imediatamente, eu acho muito baixo, né? E parece que as pessoas não estão tão interessadas realmente em Bitcoin nesse momento. Então, é claro que muitas das vezes o silêncio precede o expurro, mas a gente não precisa também, só porque a gente ainda não teve esse pullback, se desesperar, ficar achando que agora é queda livre. Porque, veja bem, trouxe um outro dado muito interessante, não só o dado social, que comprova que, via métricas de YouTube, de Twitter, entre outros dados, que de fato a gente não teve a presença do varejo, a presença, né, dos compradores sem ser o institucional. Então isso ficou muito marcado, né, em momentos de pico, mas que não se assemelham, passam muito longe dos nossos outros momentos de pico de mercado. Então a gente teve pico aqui de social, mas basicamente a 50% do que a gente desejaria num topo de mercado. E até por isso a gente vê que nesse momento, né, a gente também não está com interesse alto, a gente não tem força compradora, mas será que essa ausência ela joga para um lado só? Meu ponto é, se a gente não teve o topo que a gente desejava, né, ou o pullback que a gente desejava ainda, pelo menos, né, não estou excluindo a possibilidade, mas será que a gente vai encontrar o fundo que muitos desejam? Aquele fundo de abaixo de 50 mil dólares? Então, eu trago aqui uma provocação, não é uma verdade, a famosa banda de regressão logarítmica do Bitcoin. E aqui, nessas bandas, na verdade, a gente tem a banda superior e a banda inferior, né, os níveis, esses avermelhados, essas duas bandas, seriam bandas ali de indicação de topo, de alto risco, enquanto as bandas verdes, essas três linhas, são linhas de oportunidade, momentos de resfriamento do mercado. Vamos colocar assim. Então, família, repare que em 2011, né, 2012, a gente tem aqui um topo do Bitcoin batendo na linha vermelha. Já em 2014, a gente tem um topo batendo na segunda banda da linha vermelha. 2017, também tivemos o mesmo comportamento, já vou até dar um zoom in aqui, ficou entre a primeira e a segunda banda vermelha. E acho importante também a gente olhar fundos, quando em 2017 e 2018 nosso fundo fica entre a banda do meio, esverdeada, non-bubble, e a banda inferior. Já em 2021, como a gente sabe, a gente teve a passagem do preço abaixo dessa banda inferior, da última banda esverdeada non-bubble lower. Só que, família, o que me chama atenção não é nem só os movimentos passados, em que a gente teve ali, né, um comportamento muito semelhante. Mas nesse ciclo, a gente não só tem a ausência de métricas sociais do varejo, como o preço do Bitcoin também trabalhou em bandas de, digamos assim, sem estresse. Bandas que indicavam ainda uma zona de não bolha, uma zona ainda de mercado pouco aquecido, colocaremos assim. Então, veja que quando o Bitcoin bate 71 mil dólares em março, ele está entre a segunda e terceira banda inferior. Quando a gente faz topo também em dezembro de 2024, mesmo ponto. E o nosso último topo agora, 126 mil dólares, a gente também faz de um ponto mais abaixo, entre a banda do meio e a banda superior non-bubble, ainda na zona esverdeada. O meu ponto é, em ciclos passados a gente trabalhou topos nas zonas avermelhadas e fundos nas zonas esverdeadas, principalmente nas bandas, né, do meio e na banda inferior, a última banda, como a gente fez aqui em 2021, tá? A ação de preço veio abaixo da última banda. Pois bem, então, nesse ano, o que a gente repara, principalmente agora, é um preço do Bitcoin que está entre a banda de regressão logarítmica do meio e a banda inferior, que são bandas que, historicamente, a gente encontra. Não só os nossos fundos locais, tá? Não é esse o foco, mas a gente está falando aqui de fundos de mercado. Eu não estou querendo dizer que agora é fundo e depois é alta infinita. Mas o que eu estou querendo colocar é que, da mesma forma que a nossa regra de desinteresse ela vale para um lado, ela também
pode valer para o outro. Talvez a gente não tenha fundos tão abaixo quanto a gente espera. Família, e olha só que ponto interessante. A nossa banda inferior, o ponto mais baixo aqui, a nossa última linha verde, está hoje em 70k, vamos botar 71 mil dólares. E se o Bitcoin tiver um comportamento semelhante ao que a gente teve no inverno do ciclo passado, ou seja, você não acredita que por conta da ausência do varejo, a gente vai ter uma queda menor. Ou seja, a gente teve um topo mais abaixo, sem interesse, métricas de risco não apontando o topo, mas mesmo assim o fundo será um fundo clássico. Vai ser um fundo como 2022, em que perdeu o topo do ciclo anterior, ou seja, do topo de 2017. Pois bem, veja que a gente, observando aqui a nossa último ponto em 71 mil dólares, se a gente observar que ponto a gente tem abaixo de 71 mil dólares aqui no gráfico do Bitcoin, é exatamente o nosso ponto anterior de consolidação. Tá? Aqui é um palpite, mais uma vez, não é uma verdade absoluta, mas seria um bom ponto de palpite de fundo de mercado caso o Bitcoin perca, primeiro, os 80 mil dólares e também não respeite as bandas de regressão logarítmica. E o que torna esse ponto ainda mais interessante é que a gente também tem uma confluência com essa zona de preço também ser a zona do topo do Bitcoin no ciclo de 2021. Então, se a gente perdesse momentaneamente, a gente viria em 61, 59 mil dólares, seria algo muito parecido, uma coincidência grande com o ciclo de 2021. Repare que eu colocando aqui em perspectiva janeiro, outubro de 2022, e se a gente olhar aqui também em perspectiva o nosso momento presente, a gente tem sim espaço para cair abaixo em termos de preço, mas ao mesmo tempo a gente não teve o comportamento que a gente teve no topo de 2021 no ciclo de 2024. Então também eu não esperaria, né, a mesma queda, a mesma força a níveis de queda e fundo de bear market, fundo de fraqueza do Bitcoin, correlacionando com o nosso momento presente, em que a gente não chegou a níveis de estresse, a níveis de bolha, a níveis de risco, e até por isso, não só pela maturação do mercado, mas principalmente pela ausência dos principais jogadores que derrubam o preço com vontade, que vendem no desespero, e eu estou falando no varejo. Então, se a gente tem a ausência desses jogadores, como é que o preço se comportará? Então, família, fica aqui a minha indagação e, como eu ressaltei no vídeo do Clube de Membros, eu não sigo com pressa, porque, pelo que me parece, a gente tem condições positivas para 2026, mas não imediatas. E até por isso eu vejo essa fraqueza momentânea do Bitcoin, que provavelmente deve perdurar ali no início do ano, se a gente não tiver nenhum fato novo, nenhuma recuperação bizarra, mas isso não é fim de jogo, isso não é lama, digamos assim, para o ano inteiro do Bitcoin. E sim um momento em que eu vejo muita semelhança num reaquecimento de liquidez, muito semelhante ao que a gente teve lá em 2019, a gente está tendo agora. E, além disso, família, a gente também está num processo de redução da taxa de juros, muito semelhante ao que a gente viu aqui em 2019, mas que não catapultou o preço do Bitcoin imediatamente. A gente demorou mais ou menos uns 200 dias, tá? Um pouco mais que isso, para o nosso reaquecimento da liquidez e excelente performance do Bitcoin. Então, sim, eu vejo que a gente pode ter uma leitura, uma modificação dos ciclos, o famoso ciclo estendido, mas na minha interpretação, o ciclo estendido ele não fala de uma alta imediata, e sim um processo diferente de baixa. Talvez a gente não tenha, de fato, ali um bear market, principalmente o ano de 2026 negativo. Acho que isso é uma grande marca diferença que a gente pode ter à frente, mas a gente precisa aguardar. Então, família, eu achei bastante curioso, né, o comportamento das bandas de regressão logarítmicas do Bitcoin, tá? Não só em relação a esse topo, mas principalmente onde a gente já está agora, tá? O que me chamou bastante atenção. Então, se vocês curtiram, né, e concordam ou discordam, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E, é claro, se você não tem a sua conta criada na Bybit, crie a sua conta, peça o seu cartão, porque tem promoção rolando na qual você pode garantir
fácil, R$ 150 no seu bolso. Então, fico por aqui, família. Grande beijo, grande abraço. Valeu e fui!